interagir com seres humanos ou interagir num ambiente semelhante à Terra, dada a dimensão da Terra, em relação às distâncias universais, proporcionalmente, a inexistência da significância da Terra em proporção às distâncias universais, ou seja, a imensidão da criação, porque seria fundamentado partir do princípio de que, havendo uma pessoa, né, e sendo essa pessoa de natureza altruísta ou benéfica e, assim, composta da substância de ternura, que é basicamente o amor, se seria coerente afirmar que essa pessoa criadora, né, infinita, se predisporia a ter relação pessoal com entidades vivas dentro de um ambiente diminuto e praticamente inexistente, que é o que, basicamente, né, nós lidamos com a solidão absoluta, quer dizer, a solidão que pretende ser absoluta, né, dada a dimensão da Terra, um pálido ponto azul no céu, como foi mencionado certa vez pelo pensador, né, o cosmonauta Carl Sagan, e havendo essa pessoa imensa, infinita, se essa relação seria possível. E quais seriam as justificativas que fundamentassem isso de maneira racional, que até mesmo pessoas como nós, pequenininhas, pudéssemos admitir de maneira confortável do ponto de vista da inteligência. Né? Nós fizemos isso daí na semana passada. Então, aqueles que quiserem rever o tema, né, a Swamini está disponibilizando os links de todos os sadhusangas anteriores para que vocês possam fazer a revisão, caso, né, houve alguma dúvida ou queiram fazer a revisão das nossas falas em relação a esse ponto, tá bem? Então, surgiram algumas perguntas consequentes, né, a partir daí. Bom dia. Na verdade, essas perguntas que a Devi vai fazer agora não é desse último satsang, é do penúltimo satsang, porque o penúltimo satsang, você lembra que você falou sobre a relação de Krishna com as gopis, com Radharani, né? Então, na verdade, é uma extensão do penúltimo satsang, que a gente fez uma pausa para falar do Janmashtami, mas agora a gente vai voltar para aquele outro tema que é a relação de Krishna na transcendência, em Vrindavan. Tá bem. Então agora eu vou... agora são 6 horas e 50 minutos, sim? Não, eu acho que essas perguntas, família, eu estou lendo essas perguntas, eu não sei se realmente vale a pena fazer nesse grupo. São muito... Não, somente a da Caromila, que é a primeira pergunta. Ah, tá, só a da Caromila, porque as outras não tem correspondência. Sim. Ela não está aqui, mas, bom, posso fazer a pergunta. Também relacionado, lembra que eu tinha feito um post, que aí surgiram algumas questões com relação... Na verdade, esse post, uma semana anterior, o Prabhu falou sobre a pergunta principal desse post, que era por que Krishna tendo Radharani, ele se relaciona com as outras gopis? Aí ele respondeu essa questão, e aí veio essa outra questão que você vai colocar agora. Sim, porque... Então, a Caromila perguntou assim, o seguinte, porque nesse post eu tinha dito que Krishna, ele gosta muito de ficar paquerando as gopis. Aí ela falou assim, essa paquera seria tipo uma brincadeira de amigos com as gopis? Podemos experimentar todos os tipos de experiência com Krishna para saber qual queremos para a transcendência, a eternidade? Quer que eu repita? Eu vou repetir a pergunta para o grupo. Por favor. Essa paquera seria tipo uma brincadeira de amigos, falando das gopis? E a segunda pergunta é, podemos experimentar todos os tipos de experiência com Krishna
para saber qual queremos para a transcendência, eternidade? Muito bem. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Vitandina Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem, então, a natureza dessa pergunta tem a ver com a investigação do produto interno, né, da substância interna. Como é que se dão essas relações? Porque nós explicamos que o conceito é, olha só, você vai num banco, tá? Você tem várias chaves de criptografias para conseguir acessar a sua conta, certo? Só me lembrei de um assunto agora aqui que não é, entrou aqui na minha configuração. Hoje é aniversário da Bhakti Vrindavani, né? Hoje é aniversário dela. Lembrei agora, vi ela com depois no finalzinho a gente vai, né? Talvez eu não esteja, mas eu quero que você saiba que você é uma pessoa muito querida, nós amamos muito você, tá? E nós estamos muito felizes de ter você aqui entre nós, ok? Muito bem, então, assim, deixa eu pôr aqui o meu também, tá todo mundo, né? Não tem essa opção. Tudo bem. Mas então, o que acontece? Você vai abrir o seu WhatsApp, o seu e-mail, tem várias chaves, né? Que são criptografias, sistemas de segurança, para que você não, ok? Chegue aos dados, às informações internas, que são a sua privacidade, tá? O Krishna, ele tem 3 fases, ele tem 3 aspectos, ou nós podemos nos relacionar com 3 instâncias dessa realidade, que é essa dimensão Krishna, tá? Essa realidade, essa dimensão, essa dinastia Krishna, só é formado por pessoas, ok? E a pessoa Krishna, especificamente a pessoa Krishna, é um ser, um ente vivente, um ente existente, com direitos iguais aos nossos, tá? Nós temos, inclusive, o nosso direito natural à privacidade é um reflexo desse direito original da pessoa suprema a essa privacidade também. Todos têm direito à privacidade, inclusive a pessoa suprema, tá? E alguns sistemas de segurança são observados no momento em que nós vamos nos aproximando da intimidade dessa pessoa, tá? E existem certos caminhos que são becos sem saídas, são truques do sistema para capturar a mente daqueles que são distraídos, relativamente distraídos, que não são, que ainda não desenvolveram a determinação, né, a convicção, o Laurean, chama-se Laurean, que significa a ambição de obter o objeto desejado, que é a pessoa Krishna. Então, as almas que ainda não amadureceram a esse ponto são almas ainda prematuras, no sentido de que elas estão muito focadas em si próprias, nas suas próprias personalidades, né, nas suas próprias dimensões herméticas, fundamentadas nos personagens em que elas vivem. Então, são almas ainda embrionárias, em estado embrionário. Então, essas almas em estado embrionário, elas não conseguem passar pelos sistemas de segurança. Elas ficam presas nos sistemas de segurança. E tem muitos mecanismos de segurança. Por exemplo, no processo da fecundação, tá, existem 3 fases, pelo menos, né, que são sistemas de segurança. A primeira fase é que existe uma bifurcação, tá, para a esquerda e para a direita. Então, os espermatozoides são numa quantidade muito grande. 500 milhões de espermatozoides aí, tá? Cada espermatozoide é uma pessoa. Mas não é, Devananda? Sim, é uma pessoa, tá? Só que está num estado
embrionário, ok? E essas pessoas, elas tomam atalhos diferentes por intuição, ok? E essa intuição também é uma intuição motivada por processos, naturalmente, né, algorítmicos, que a gente chama de karma. Então, elas vão para uma direção. As que vão para uma direção, elas já são eliminadas na primeira fase. Então, você tem aí 50%, de 30% a 50% da produtividade eliminada na primeira fase. Depois vem a segunda fase, que são filamentos. São filamentos, é como se fosse uma floresta, tá? Como se fosse, imagina que você é um peixinho e tem uma floresta de algas marinhas, tá? E você precisa passar pelas algas marinhas. E, eventualmente, aqueles peixinhos que tocam nas algas marinhas, as algas marinhas são eletrizadas, vamos dizer que elas são elétricas. E aí o peixinho toca na alga marinha, automaticamente o peixinho morre, eletrificado. É assim que acontece com os peixinhos espermatozoides, que, ao tocar nesses filamentos, morrem, né? Eles adormecem imediatamente. Então, eles levam um choquezinho e dormem. E aí ficam, tá? Aqueles que conseguem passar pela floresta de filamentos vai encontrar um oceano de óvulos, todos disponíveis e brilhantes. Tá? Esses óvulos, eles são uma réplica do original. São muito parecidos. Brilho, perfume, textura, impulsos químicos. Tá? Entretanto, tem uma falha, que é um indicativo para liberar os que são mais atentos. Eles ficam no chão. Eles ficam posicionados no chão, que são ali a parte, né, orgânica do corpo do sistema reprodutor feminino. Então, esses espermatozoides que estão voando a uma certa altura, aterrissam. Né? Como eles estão cansadinhos, o fato de ter um óvulo abaixo é um atrativo. E aí eles descem a ladeira abaixo. Porque aqueles que estão cansados vão se sentir atraídos por pousar. E aí fica mais uma grande quantidade, porque esses óvulos são falsos. Eles entram, fecundam os óvulos, mas eles são estéreis, então eles adormecem lá dentro. E voltam novamente a serem a subirem novas formas primitivas, que são os espermatozoides, em algum útero masculino disponível. Então, essas almas que sucumbem ao processo de seleção, retornam novamente para recomeçar de novo. E assim, ela, por tentativas de erros e acertos, ela vai tentar. Tem a probabilidade de tentar pelo menos de 400 a 500 milhões de vezes. Numa dessas, acerta. Já pensou? A nossa batalha? Conseguimos. O importante é que nós conseguimos. Então, quer dizer, isso já é um grande avanço, né? Por nós termos conseguido fecundar a forma humana. Aprendemos com os nossos erros, superamos, né, a bifurcação, a floresta de filamentos, e também superamos o sistema de segurança, né, para aqueles que estão cansadinhos, tivemos um pouco mais de fôlego, intuição de fôlego, e fomos adiante. E, finalmente, lá na frente tem o óvulo. Né? Lá na frente tem o óvulo verdadeiro. Então, existem, e aí chega lá umas dúzias, né, de candidatos elegíveis, possíveis, dos quais, né, o óvulo em si vai escanear esses candidatos elegíveis e, baseados na configuração de algoritmo, ele vai, então, abrir uma dessas portas e um deles vai, então, entrar, e é isso que vai acontecer. Depois ele vai se desenvolver vai mudar do corpo de espermatozoide e vai assumir inicialmente um corpo embrionário. Esse corpo vai mudando gradualmente, o corpo de um feto, o corpo de um bebê, e por aí vai. É a história que nós já conhecemos. Tá? Então, esse sistema de segurança, ele é racional. Tá? No caso de uma fecundação, apenas um óvulo é fecundado normalmente. Tem mulheres que são, né, um pouquinho mais bem-aventuradas e conseguem produzir mais óvulos, e aí nascem mais bebês. Né? São gêmeos, trigêmeos. Né? Na Índia nasceu 11.
Aqui em Taubaté teve uma, mas era fake também, né? Não era verdade. Quem já ouviu falar na grávida de Taubaté? Taubaté é uma cidade bem curiosa, né? Tem a Emília, o sítio do Pica-Pau Amarelo, Mazarope, Jacatatu e a grávida. Mas, então, e a primeira indústria a primeira indústria do Brasil de petróleo foi aqui em Taubaté. É petróleo de xisto, que eles tiram de um mineral da terra. Foi aqui em Taubaté. Mas então é isso, tá? Só curiosidades, né, culturais. Então, assim, na Índia teve uma mulher que ela recebe assistência do governo, né? Ela teve 11 filhos, ela gerou 11 óvulos, esses óvulos todos férteis, nasceu 11 filhotinhos lá dentro dela. Mas é raro isso daí, né? O William Bonner com a Fátima Bernardi tiveram 3 de uma vez só. Né? Também é um caso bem, assim, característico aqui no Brasil. E tem casos, assim. Gêmeos é mais comum. Mas trigêmeos não é tão comum, não. Eu fiz o mapa de trigêmeos, com diferenças de 3 minutos de um para outro, né? Eram trigêmeos. Mas é raro, muito raro. Normalmente 1. Então, os espermatozoides, que são pessoas, candidatos elegíveis, vão e tem um óvulo disponível para, né, um grupinho de pessoas elegíveis. E esse óvulo, hoje em dia, né, o modelo científico já admite que não é o espermatozoide que consegue furar o bloqueio, ele não tem forças para isso daí, nem tecnologia disponível. O que acontece é que o óvulo abre, permite que o espermatozoide selecionado, o ser selecionado, o candidato elegível, entre para, então, metabolizar o processo de fecundação. Tá? Então é assim que funciona. Agora, tem um óvulo para 500 milhões de candidatos. Imagine que você, né, assim, é o candidato selecionado num critério entre 500 milhões de outras candidatas possíveis. Então, isso faz de você um ser, naturalmente, só por ter nascido como ser humano, um herói, tá? Um ser especial. É por isso que nós temos essa intuição de sermos seres especiais. Depois de ter vencido uma concorrência de 500 milhões, a pessoa fica mais ou menos se sentindo um pouquinho, né? Pelo menos um pouquinho. Tá, tem uma verdade aí no fundo. A gente só não pode exagerar, né? Fazendo isso daí, porque tem outros candidatos que também foram selecionados do nosso lado. A gente tem que, né, calibrar isso daí. Mas é verdade que nós somos especiais, sim. Nós vencemos uma concorrência gigantesca para estar aqui na forma humana. Então, a forma humana de vida é muito rara. Inclusive, isso é mencionado nas escrituras védicas, que aquelas almas que alcançaram a forma humana de vida são gloriosas e piedosas e devem aproveitar essa oportunidade para autorrealizarem-se e não se submeterem mais a essa epopeia extenuante e cansativa para conseguir essa forma novamente. É uma forma rara, não é uma forma comum, e não se consegue essa forma todo dia. Não é que a sorte bate na porta, foi fácil, então já estou acostumado. Não é assim, é muito raro. Então, nós temos que fazer um excelente uso dessa oportunidade humana, que a forma humana permite ter um processador, né, de funcionamento rápido e permite com que nós façamos interação consciente com a realidade ao nosso redor. Muito bem, então, olhando essa metáfora do útero, essa epopeia, então a gente transfere isso para a questão das almas, porque a coisa não para depois que o ser nasce como ser humano, consegue a vaga. Você está vendo aí que a luta meio que continua, né? A coisa anda para frente, né? Então, vem as orientações dos sábios indicando qual caminho deve ser feito por essas almas para fecundar o próximo útero, que é a transcendência. Esse útero é transitório, é um útero didático, é um útero funcional. Nós chamamos de natureza, material, criação, universo. Os Vedas chamam isso de Mahatattva, ou Jagat, que significa a incubadora. Tá? E essa incubadora, que é um sistema baseado em simulação, matura as almas para que elas fecundem o útero final, ou óvulo original, que é a transcendência, o chamado, como nós chamamos de o reino de Deus, né? A transcendência. Então, a nossa situação agora é que nós estamos num movimento para sermos selecionadas para fecundar esse óvulo final, que é a transcendência. E aí, né, sabendo dessa metáfora
do útero, a gente parte do seguinte princípio: ah, meu Deus, mas é muita gente. E agora? Eu estou nessa fila aí do SUS aí, infinita, e aí como é que vai ficar isso, né? Essa batalha. Então, acontece que, no caso da transcendência, cada uma de nós tem um óvulo específico, ou seja, uma porta específica para a saída. Cada uma de nós. Não é que tem uma para todas nós e a gente vai ter que ficar competindo aqui e decidir isso no tapa. Não é assim, tá? Não é assim que funciona. Porque talvez, né, vocês possam pensar da seguinte maneira: ah, bom, então, se é assim, então quer dizer que aqueles que são mais especializados que eu, aqueles que têm mais conhecimento que eu, aqueles que estão mais avançados que eu, vão conseguir a vaga. Logo, eu não vou conseguir. Então, deixa eu relaxar, ficar por aqui mesmo, deixa eu, sabe, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Na verdade, está errado. Vale mais 2 pássaros voando do que 1 na mão. Os pássaros são belos livres. Presos têm um valor reacionário, kármico, né? Então, assim, claro que vai surgir essa perspectiva, né, de que, como existem muitas pessoas, daí vem da nossa intuição a seguinte consideração: é para os iluminados. Os iluminados conseguem. Eu, no entanto, estou aqui, né, na minha luta com meus boletos, eu vou ficar por aqui mesmo. É a conclusão natural para qualquer pessoa que chega nessa fase, né, do jogo. Mas não é assim, tá? Deixa eu te informar a vocês que não é assim que funciona. Não é assim que funciona, tá bem? Cada alma tem um transistor, que é um sistema de rastreamento, um sistema de segurança para que essas almas, né, sejam monitoradas gradualmente, tá bem? E cada alma tem na metáfora que nós estamos utilizando, vamos colocar um óvulo. Esse óvulo só pode ser fecundado por essa alma específica. Nenhuma outra fecundará esse óvulo. Esse óvulo é específico, é único, para essa alma única. Cada alma é única, cada alma tem um óvulo único, ou uma portinha de saída única, e a chave dessa saída é única, exclusiva, pessoal, intransferível. Só você abre, essa é sua. Ninguém toca. Então, você não precisa competir com as demais para fecundar esse óvulo ou abrir essa porta. Ela é sua. Ninguém toca. Ninguém nem sabe que essa existe, inclusive. Só você reconhece, consegue fazer o rastreamento dessa portinha aí. Entretanto, você precisa de informação técnica de como fazer para chegar até essa portinha ou esse óvulo, e depois disso, também fecundar esse óvulo, que significa conquistar o reino de Deus, tá bem? Ou realizar a transcendência. Então, o que nós estamos fazendo aqui é apenas, nós estamos compartilhando informação técnica para fortalecer a sua determinação de alcançar essa saída, de alcançar esse óvulo, de fecundar esse óvulo. A nossa função é justamente proporcionar condições psicológicas, condições condições espirituais, né? Chamamos de condições espirituais ou realização espiritual, com conhecimento técnico de precisão, para que as dúvidas do seu coração, as dúvidas que surgem na sua mente, sejam imediatamente eliminadas, porque essas dúvidas atrapalham na sua determinação de alcançar o objetivo a qual você está destinada, ó alma. Então, essas dúvidas, elas são empecilhos, elas atrapalham. Além de que, elas também são pesadas e tiram de você uma grande quantidade de energia, que faz com que você normalmente se sinta desanimada, triste, confusa, perdida, melancólica. Algumas vão além, né? Desenvolvem o sentimento de depressão crônica, e também há aquelas que se desesperam e querem eliminar essa possibilidade absoluta, né? Assim, destruindo o equipamento, que é o corpo que o ser utiliza, acreditando que ao destruir o equipamento, né, resolve o problema da questão da angústia existencial. É uma técnica que nós que conhecemos, não é, esse tipo de técnica e as outras técnicas disponíveis, sabemos que essa técnica é assim, bastante improdutiva, né? O ser, normalmente esses seres, eles, assim, eles são, né, estão adoecidos e vão precisar de novas abordagens
até que consigam superar essa fase mais difícil aí, que é a fase da confusão existencial, e alcancem, né, a determinação necessária para que essa dinâmica de maturação se dê e o ser, então, alcance essa fase que é a fase que nós chamamos de fase Ananda, que nós chamamos não, que as escrituras védicas informam se tratar de o estado Ananda de existência, que é o estado de felicidade, tá? Eu estou falando de quê? Eu estou falando da possibilidade, como são os relacionamentos íntimos de Cristo. Eu estou falando aqui, eu estou tentando responder uma pergunta que vai tratar da intimidade de Krishna com o público que não está acostumado com essa possibilidade devido ao tipo de propaganda local, né, ao tipo de doutrinação local e ao tipo de condição, né, estrutural, filosófica em que vamos dizer, a humanidade se encontra até então. Eu tenho que fazer uma atualização dessas informações. E eu não consigo fazer isso simplesmente de direto ao ponto. O pessoal fala, Devana, mas você fica aí contando histórias, fazendo rodeio, vai direto ao ponto. Aí eu vou direto ao ponto e não dá em nada. Porque não é assim. A coisa tem que ser explicada, tem que ser estruturada para que haja condições de que o seu sistema operacional de observação de dados seja capaz de assimilar a informação, porque senão você está perdendo o seu tempo e eu também perdendo o meu, porque não vai ter efeitos produtivos essa interação de troca de dados. Tá? Então é preciso, né, de uma contextualização. É como quando você quer assistir um filme ou ver um programa, etc., e o seu equipamento não tem o aplicativo que abre aquele link, aquele programa. Então você tem que baixar um driver, e só então, depois que o driver está instalado no seu sistema operacional, é que o software vai fazer o reconhecimento daquele programa e você finalmente vai ver a tela, né? A imagem na tela. É assim que funciona. Então, se você não tiver, né, o sistema operacional atualizado ou capacitado para ler esse programa, ele vai entrar aqui, vai passar por aqui e vai girar, né, assim, ao léu, e só vai aumentar, né, o rebu na mente. Só isso. E eu não tenho intenção nenhuma de criar mais problema para você, porque eu acho que já tem demais, né? Tem muita coisa aí que precisa ser resolvida, e eu não quero ser, logicamente, né? Também o que eu estou procurando é outra coisa. Tá? Eu estou buscando uma solução, e isso faz parte também da minha própria terapia, né? Como ser responsável, né? Como ser responsável por esses conhecimentos, eu tenho a responsabilidade de entregar esse conhecimento de maneira funcional para você. Não adianta eu entregar uma Ferrari na sua mão e não te ensinar como ligar, ou como dirigir, ou como, sabe, proceder com esse equipamento. Tá? Então, eu tenho que, primeiro, qualificar a pessoa que vai receber essa informação. Por isso, esse movimento, né, essa curva, tá? Essa curva, ela não é só porque eu tenho a necessidade de ser ouvido. Tá? Essa curva, ela é essencial, ela é fundamental para que você compreenda aquilo que nós estamos tentando explicar. Depois que você entende, aí você pode questionar se fundamenta ou não. Mas até lá, primeiramente, a primeira etapa é compreender. Depois, né, verificar se essa compreensão procede ou não. Tá bem? Muito bem. Então, na questão de Krishna, a pergunta que foi feita está falando da intimidade pessoal de Krishna. Tá? Eu não posso falar sobre a intimidade pessoal de Krishna para pessoas que não são íntimas ou que não são amigos, como qualquer um faz na família, né? Como qualquer um de vocês preservaria amigos. Vocês não vão falar da intimidade dos seus amigos ou dos seus parentes pessoais para qualquer pessoa, né? Normalmente, vocês falam para pessoas que são queridas, que são próximas, que são amigas. Aí o Big Brother rola solto. Mas até então, somente para amigos. O próprio Krishna, no Bhagavad Gita, tem uma parte que ele vai dizer para o Arjuna assim, Arjuna, esse conhecimento, ele não é para todo mundo. Tá? Eu estou falando com você porque você é meu amigo querido. Tá? Assim, as pessoas vão ouvir esse conhecimento, eles não vão entender. Só os meus amigos entendem. Tem sistema de segurança. Ele está falando lá. Ele próprio falou. Tá? Por quê? Porque é natural. É de bom senso você não ficar se revelando para todo mundo. Normalmente a gente se revela para amigos. Tá? Então, eu estou aqui fundamentando para que
né, vocês, almas interessadas nessa pesquisa, nesse campo, despertem a amizade, o carinho, a ternura por Krishna, para que vocês sejam capazes realmente de entender essa intimidade dele. Senão, fica tudo na fase da mitologia, o Deus da Índia. Tá bom, beleza, seguimos, a vida segue. Mas você não vai entender, só vai ficar na mitologia mesmo. Então, é preciso, caso você realmente queira entender o assunto, que essa amizade inicial seja, sabe, esteja em andamento. Pelo menos haja no seu coração uma intenção sincera de ter amizade com essa pessoa, para que certas intimidades sejam possíveis de ser compreendidas. Entretanto, eu vou falar sobre esse assunto. Porém, saibam que você só vai poder compreender caso no seu coração haja visto, né, tenha ocorrido a decisão de simplesmente se permitir a essa amizade ou essa relação íntima. Pelo menos para iniciar, tá? Não é preciso que você se sinta íntima de Krishna, que você tenha essa intimidade com Krishna. Mas, pelo menos, você tem que deixar aberto a possibilidade de que, bom, se for bom, se for prazeroso, se for feliz essa possibilidade, então, por que não? Afinal de contas, é isso que eu procuro, né? Prazer, felicidade, satisfação, paz, alegria no coração. E se Krishna for uma dessas pessoas que corresponde a isso, bom, tá tudo bem, né? Tá liberado. Pode conquistar meu coração, caso meu coração seja conquistável, e se eu for uma pessoa amável e valer a pena, porque também não é só ofereço o meu coração, porque, de repente, um coração como é que é esse amor aí, a qualidade desse amor, né? Então, a gente tem que oferecer coisas boas para as pessoas. A minha mãe, quando a minha mãe sempre foi uma mulher espiritual, então ela era professora de catecismo e tal, e fazia muitas caridades. Então, ela pegava aquele monte de roupa, ela era costureira, né? E ela ficava arrumando, lavava, arrumava, dobrava. E aí, tinha uma mulher vizinha, falava, dona Idalina, deixa de ser besta, é para dar mesmo, é só colocar tudo num saco e entregar. A minha mãe dizia, não, quando você faz uma coisa por outra pessoa, você tem que pensar que você está fazendo diretamente para Deus. Então, você tem que fazer de uma maneira que seja com qualidade sagrada. Você não pode só simplesmente tratar as pessoas como mendigos. Elas estão na condição de mendigos, mas elas não são mendigos, elas são almas. Então, elas têm que ser tratadas com dignidade de alma. Elas não podem ser tratadas de qualquer maneira, né? Então, elas precisam ser tratadas com dignidade. Nós vamos doar essas coisas. Nós não vamos dar lixo para as pessoas. Nós estamos fazendo caridade para produzir felicidade. E não apenas para suprir uma necessidade. É muito mais que caridade. É produzir felicidade. Minha mãe falava isso para a mulher. E a mulher olhava, ixi, que conversa difícil é essa? Mas é assim que é. Entendeu? Então, quer dizer, quando nós oferecemos alguma coisa à pessoa, por exemplo, a gente não oferece somente restos. Nós oferecemos, mesmo que nós vamos oferecer alguma coisa que não está sendo mais útil para nós temos que oferecer com dignidade, porque nós temos que considerar a dignidade da outra pessoa, mesmo que seja um mendigo na rua. Não pode ser tratado como um mendigo. São almas. Tratar as pessoas de qualquer maneira é um sintoma de que você não está considerando a possibilidade de que aquele ser seja um ser sagrado, um ser divino, ainda que na condição temporária de um mendigo decadente. Né? Então, agora, o que se dizer quando você vai oferecer em caridade o seu amor ao Supremo, o seu amor a Krishna? É uma caridade, porque o amor que você tem é seu. Tá? Então, você pode ser... Alguém pode roubar esse seu amor, também é possível isso acontecer, né? Que eventualmente pessoas roubam o nosso amor, ou seja, nos conquistam sem que a gente tenha a intenção de se deixar ser conquistado, a pessoa vem e nos conquista, então isso acontece também. Ou então, o amor pode ser oferecido como ato de caridade, como ato de compaixão, que é quando você não tem relação afetiva com uma pessoa, mas faz alguma coisa boa para o benefício daquela pessoa. Então isso também é amor. Tá? Então, quando nós vamos fazer uma caridade de amor a Krishna, nós temos que nos certificar de que o nosso coração não está velho, zoado, sujo, né, sabe, cheirando mal. A gente precisa dar uma olhadinha no coração, dar uma arrumadinha no coração, deixar ele bem limpinho, cheirosinho, tá? E aí oferecer a Krishna. Krishna é o melhor que eu pude fazer, tá? Se servir, divirta. Se não, tá bom, tá tudo bem, não tem problema não. Afinal de contas,
não deve faltar pessoas fazendo caridade para você, então acho que não é o seu caso de carência. Mas, caso você se interesse por amor, aqui está o meu. Ok, essa, né, atitude inicial ajuda no processo de aproximação. Agora, vamos lá, de volta no assunto. Quer dizer, nós nunca saímos do assunto, né? Mas vamos tomar esse assunto central aí. Então, veja bem. O sistema de segurança, o primeiro sistema de segurança é que as almas se aproximam de Krishna e vão tê-lo como uma mitologia. Tá? Então, uma parte das almas já ficam presas aí, na ideia de que existem muitas formas diferentes, manifestações diferentes, existem muitos deuses, existem muitas e tal, e etc. E essa é a mitologia indiana. Tá bom, ficou aí, beleza, a vida segue. Tá? Então, há aqueles que vão ficar desconfiados. Oh, espera aí. Isso é muito esquisito. É muito estranho esse negócio. Porque, veja bem, eu sei que isso é tudo mitologia, tudo bobagem do ser humano, criação da mente humana. Mas quando eu vejo uma pessoa como, por exemplo, Devananda, ou outras pessoas que, sabe, são casadas, têm filhos, pagam boletos, são autolimpantes, são pessoas conscientes, racionais, metaforizando esse assunto, o que está acontecendo aqui? Ou essas pessoas estão simplesmente, sabe, ou elas perderam a noção de razão, de todo o potencial que elas têm para fazer coisas muito produtivas e ficam aí falando sobre esse assunto mitológico como se fosse real? Ou tem alguma coisa aí que explique, que justifique esse movimento? Quando eu ouço o Devananda ou qualquer outro pensador falando sobre esse assunto, a aparência que me passa é de que eles falam com uma certa competência de convicção, como se tivessem realmente de posse daquela informação, como se ela fosse real. Ou eles estão malucos, loucos, ou são simplesmente pessoas fanáticas, irracionais, ou então tem alguma coisa que justifique aí. E aí, o que acontece? Filosofia não é para todo mundo. Tá? Tem pessoas que não aguentam pressão filosófica. Aí se entedia, se cansa, e tal, mas é muita coisa, aí já não aguento mais, pelo amor de Deus, gente, que coisa. Tudo bem, então aí também já fica. Então vai descansar. Entendeu? A vida segue. Aqueles que querem descansar, dormem. E a vida segue. Então, assim, tem aqueles que vão ficar perdidos na primeira impressão, tem aqueles que se cansam fácil, como o espermatozoidezinho que desce para fecundar o óvulo falso. Então, aqueles que se cansam, que se entediam, tem aqueles que adotam uma direção diferente, porém, aqueles que são adaptados, né, a pensar, que são curiosos, mas ao mesmo tempo são profissionais, que são insistentes a entender esse assunto, esses têm mais chances. Então, esses seguem. Entendeu? E nós vamos oferecendo qualificação de conhecimento de acordo com o nível do jogador, de acordo com as fases que ele passa, que ele supera. Primeiramente, né, o universalismo abstrato das mitologias e o cansaço, que é o tédio filosófico. Esses vão ficando, são sistemas de segurança. Eu não posso fazer nada, não foi eu que criei isso daí, eu só estou informando como é que funciona o modelo. Se você quiser adotar esses critérios de informação, é bom para você. Se não, tudo bem, a vida segue. Você é um ser eterno. O universo é eterno, a criação é eterna. Você pode renascer aqui como ser humano eternamente, tá? Tudo bem. O algoritmo, como matemática, é altamente reciclável. Então você vai poder ter corpos humanos eternamente. O problema é que cansa, desgasta. É complicado, hein? Mas aí, cada um de nós tem a liberdade de decidir isso daí, tá? Agora, quando nós chegamos na ideia Deus, ou no conceito Deus, nós vamos ter, tá? Nós vamos ter as teologias gerais, ou as teologias genéricas. O que significa isso? São os manuais gerais, porque mesmo para aqueles que conseguem superar essas duas primeiras ondas, tá? Que é o abstratismo, que é o chamado impersonalismo, e a letargia, quando esses seres superam essas duas ondas, daí elas voltam, caem numa outra fase, que são as explicações genéricas acerca dessa pessoa. Tá? Essas explicações genéricas, elas tendem, de um modo geral, a menosprezar ou a eliminar os processos
de felicidade, porque vai partir do princípio de que toda a felicidade humana é detestável para Deus. Então, qualquer coisa que você faz e que produz felicidade para você é considerado pernicioso, pecaminoso e degradante. Por exemplo, né, o ato de fazer amor, de ter relacionamentos sexuais, que é o máximo prazer. Todos buscam imensamente esse prazer, querem esse prazer. O Freud tinha razão. Todo o planeta Terra gira em torno do prazer, do êxtase erótico, da sexualidade. Daí, o resultado do prazer erótico são os filhinhos lindos que nós amamos. Então, sabe, é uma coisa muito boa, todo mundo gosta, ainda tem os filhinhos que nós amamos. Certo? E assim a humanidade prossegue. Então, a teologia genérica, ou a forma genérica de entender o Criador, ou a criação, ou a psique da transcendência, vai partir do princípio de que essa ação é abominável. É uma teoria. Tá? É uma teoria que tem que ser fundamentada, primeiramente. Não é porque pessoas importantes, ou que têm barbas longas, ou mesmo que têm um pedigree respeitável, fala que já está correto. Nós temos o direito de questionar ou selecionar as informações, porque nós é que pagamos a conta final. É bom que você saiba que a conta final quem paga é você. Então você tem direito de selecionar as informações que você está assimilando. E a ideia de que os prazeres, a felicidade que nós experimentamos como seres humanos é abominável perante os olhos do Criador é uma teoria criada por um grupo de pensadores. Então vamos analisar se é assim mesmo ou não, primeiramente, antes de adotar isso como critério. Então, baseado nessa teoria, você vai ter aqueles que são os chamados retirantes ou celibatários, aqueles que restringem os sentidos para alcançar, né, a chamada iluminação. Tá? Então, esse é um modelo. Funciona? Bom, vamos ver até que ponto ele funciona. Né? Mas, pelo menos, é um modelo disponível. Então, as pessoas adotam esses modelos e restringem os sentidos, renunciando ao gozo dos sentidos ou ao prazer dos sentidos, considerando isso o caminho supremo para a iluminação. Tá? Esse caminho esse modelo chama-se Nivriti Marga. Marga significa o caminho. Nivriti significa negação. Nivriti Marga significa o caminho da negação da felicidade, para alcançar a felicidade. É um paradoxo em que menos com menos, teoricamente, vai dar mais. É uma tentativa. Ok? Muito bem. Agora, tem outro caminho, que se chama-se Pravriti Marga. Tá? Pravriti Marga significa que você vai aprender a usar todas as funções que dão prazer e são saudáveis para que você alcance a realização do Supremo. Então, são dois caminhos, não é apenas um, são dois. Tá? Assim como o espermatozoide tem duas bifurcações, nessa dimensão de assimilação do Supremo, e aí nós estamos falando especificamente de Krishna, tem dois caminhos. Tá? São duas direções. Em uma delas, você consegue dar uma assistência aqui, por favor? São dois caminhos. Em um deles, você vai ter o Nivriti Marga, que é a negação, e o outro, o Pravriti Marga, que é a assimilação. Então, negação e assimilação. Tá? Eu quero que vocês saibam que esses dois caminhos são possíveis. Agora, nós temos que decidir em qual deles nós vamos nos enquadrar. Tá bem? Quando nós estamos fazendo o caminho do Nivriti, tá? A gente pega alguns elementos da negação, mas, predominantemente, nós estamos fazendo o caminho da assimilação. Ok? Principalmente ao lidar com mães. Se eu disser para você, mãe, renuncia seu filho, desapega a mulher, vai entrar por aqui e vai sair por aqui, não vai dar nada. Certo? Porque você nunca vai se desapegar dos seus filhos. Nem que Deus aparecesse na sua frente e dissesse, mulher, para você entrar no céu, desapega do teu filho. Você vai falar, não dá. Como é que eu vou ser feliz no céu? Eu prefiro ficar aqui então, já que é o caso. Uma mãe natural vai falar isso. Tá? Homens é que fazem sacrifícios de bebês, de humanos. Lá na história da Bíblia, você pode ver que todos os sacrifícios que envolvem matar bebês, é homem que faz.
Não tem mulher matando bebê. O Abraão, que foi chamado para sacrificar o próprio filho, é um homem. Se fosse a mãe, não teria dado certo. Pelo menos do ponto de vista mitológico, por que Deus não chamou a mãe? Chamou o pai? Porque sabe que com mãe não dá certo sacrifício humano. Nenhuma mãe vai matar seu próprio filho, mesmo que seja para agradar a Deus. Só mães malucas, doentes, problemáticas. Mas mães normais não fazem isso. Então, se caso Deus quiser uma prova de amor, que uma pessoa tenha que sacrificar o próprio filho para demonstrar o amor por ele já é, se fosse assim, se isso fosse um fato, ele, por uma questão de inteligência, ele não vai procurar as mães, ele vai procurar os pais, os homens, que não têm oxitocina, não têm leite, não têm muita compaixão. Então você pega um ser fragilizado, vulnerável, que não tem substância de amor, e coloca ele para matar a criança. E aí isso é uma prova de amor. Hello, Hare Krishna. Vamos mudar esse... Aí não dá, né? A gente, assim, pegar essas histórias aí e colocar no coração, a gente tem que saber exatamente o que está acontecendo, porque a gente começa a ficar ouvindo e começa a acreditar em tudo, dá um problema psicológico lá na frente. Você começa a ficar com medo. Medo de Deus. Começa a achar que ele tem esses comportamentos esdrúxulos, bizarros. E você começa a ficar achando, poxa, né? Como é que eu vou amar uma pessoa dessa? Claro que você não ama. Nem você, nem eu, nem o chinesinho lá, colhendo lá a batatinha dele lá. Ninguém. Tá? Vamos ser francos aqui, tá? Ninguém consegue amar uma pessoa assim. A gente tem medo. A gente respeita. A gente reza para uma pessoa assim. Tudo bem, faz parte do jogo. Mas amar, francamente, seja sincero. Vai, quietinho no seu quarto, só você com você mesmo. E diz se você conseguiria amar uma pessoa assim. Então, não é tudo que a gente ouve que procede, tá? Com relação a Krishna, especificamente, a intimidade da vida de Krishna permite com que eles tenha a satisfação de todas as fontes de prazeres, tá? Comer uma frutinha, tá bom? Brincar com um amiguinho, ok? Ter uma mamãe linda, fofa, carinhosa, estressadinha, tudo é parte da delícia de existir, ok? E Krishna, na sua fase chamada Pauganda, que é a... Não, Pauganda não, Kumara. Não, Devi, me ajuda aí, vai. Qual é a fase adolescente de Krishna? Tecnicamente, Kishora, Krishna Kishora. Krishna Kishora, né? Dá uma olhadinha lá, verifica o nome técnico. Na fase adolescente de Krishna, tá? A fase adolescente, que é entre 14 e meio e 16 para 17 anos. Essa fase de adolescente de Krishna, ele vive, né, a experiência do primeiro amor romântico, feminino, tá? E a Lila, para nós, ele vai amar uma menina. Essa menina chama-se Radharani, ele vai se apaixonar por ela. Então, aquela pergunta, mas Krishna é apaixonado por Radharani e tem várias outras namoradas? A gente explicou lá, não é, todas são Radharani. Ele só tem uma namorada, que é Radharani. As outras, chamadas outras, são expansões da mesma, numa versão diferente, tá? Mas todas são Radharani. Agora, a Lila, Krishna, nesse ambiente, ele é eternamente jovem, adolescente, e vive eternamente a função ou a experiência de estar apaixonadinho como um adolescente, um menino, apaixonado por uma menina super, super linda e complicadíssima, porque ela é extremamente apegada a ele e tem a sensação de que ela não que ela não tem a segurança de viver esse amor, que é coisa de adolescente. Os adolescentes são assim. Vivem um amor eterno com a sensação de que as coisas não vão funcionar sempre do jeito que querem. É uma lila adolescente. Se você observar a sua vida pessoal, quando você vai lá atrás, né, e olha a sua vida lá atrás, você vai ver, quando você olha para a sua vida romântica, quando foi o momento que você mais experimentou a força romântica de amor no seu coração? Normalmente nessa fase, entre 15 a 18 anos. Normalmente.
Tá? Ah, não, comigo não foi assim, Devananda. Eu tinha 20 e tantos anos. Tá, tudo bem. Ah, vamos pegar uma estatística. Pega 10 meninas e faz um rastreamento de como foi a vida dessas meninas e quantas se apaixonaram perdidamente entre 15 e 18 aninhos. Daí você vai entender o que eu estou falando, do ponto de vista estatístico, não do ponto de vista relativístico individual, né, no seu caso específico. Não falo de estatística, que é mais científico lidar com estatística, porque a gente consegue ver como é que funcionam os padrões. Então, essa fase é a fase em que nós nos apaixonamos e vivemos a nossa experiência, nossas fantasias de amor. É a fase mais intensa, é a fase mais prazerosa, é a mais intensa. Krishna, na sua lila de substância eterna, na configuração do universo Krishna, da realidade Krishna, esses seres dessa realidade Krishna são todos permanentes, eternos. E as configurações, nós já falamos sobre isso daí nas aulas passadas, né? Então, vocês podem acompanhar lá. Então, viver essa experiência de ser um jovem adolescente, apaixonado por uma menina linda e apaixonada por ele, acreditem, é tudo que um menino quer na vida. É tudo que o menino quer na vida. É tudo que o menino quer na vida. Eu tenho um sobrinho que é adolescente, ele tem 16 anos. A minha filha veio de Dubai, ele não é meu sobrinho sanguíneo. Ele é irmão da minha filhada. E a minha filha, ela é linda, de paralisar o coração. E ele viu a minha filha. Ele ficou paralisado, ele ficou em estado de choque. Ele olhou para ela e ficou em estado de choque. Então, e aí depois ele voltou ao normal, né? Claro que ele não vai também... A pessoa tem que viver a vida, né? E ele, quando ele viu, ele perguntou, mas isso é possível? Existem pessoas assim? Não está aí, né? Então, esse é o sonho de todo menino. Ver uma menina linda que paralisa o coração dele dizendo que ama ele. É o sonho de todo garoto. E se você chamar um menino desse daí, que está numa condição dessa, e dizer, você quer viver assim, eternamente, sem nunca mudar essa situação, ele provavelmente vai dizer que sim. A menina que é, assim, apaixonada por um menino, que é divertido, inteligente, gentil, e completamente apaixonado por ela, vai se sentir plenamente realizada e, eventualmente, pode acontecer, tá? É uma coisa que vocês devem saber, que eventualmente acontece. Esses casaizinhos descobrem que também tem outras funções, além de dar beijinhos e passear de mãos dadas. Eventualmente, eles descobrem que podem ficar sozinhos, em lugares onde ninguém vê, e acabam descobrindo que tem outras funções, para além de passear de mãos dadas e dar beijinhos, selinhos. Então, é complicado, viu? É muito complicado. Porque depois que eles descobrem essas funções paralelas, eles vão querer explorar os universos paralelos. E aí ninguém segura. É um Deus nos acuda. Tá? Ok? Então, a gente não vai entrar nesses detalhes aí, mas eventualmente acontece. Por aí. Não sei se vocês já viram isso, na novela, em filmes, ou sei lá, se vocês já até passaram por isso. Pode ser que, né, já tenha até passado por isso daí também. Eu não vou questionar isso daí, né? Mas acontece, viu, gente? Ah, e não só acontece, como eles acabam gostando, incrível. Porque se fosse só acontecer e tal, tudo bem, aconteceu, vamos, a vida segue, tá? O problema é que quando acontece, eles ficam querendo repetir isso muitas e muitas vezes. E não tem quem segura eles. É difícil, né? Os pais tentam colocar cadeado, não sei o quê, rastreadores, GPS, e não é complicado, é difícil, né? Então, quer dizer, não há como segurar esses seres apaixonados e erotizados entre si. Muitas vezes, filhinhos nascem dessas relações entre adolescentes. É bem comum isso daí, tá? Porque eles ficam tão encantados com essas possibilidades que eles querem viver isso, não tem noção exatamente, né? E aí acabam formando os casaizinhos. Tem muitos casais que se formam na adolescência. Tem aqui uma pessoa na sala, eu não vou mencionar, eu estou fazendo o tratamento do mapa do casal. Tem uma foto dele de mais ou menos uns 14 aninhos, um menino, um bebê.
E ela com uns 15 aninhos, um casalzinho lindo. A pessoa que está na sala aí sabe. Com 15 aninhos. E esse relacionamento se formou lá na adolescência. E esse casal está junto até hoje. E eles vivem desse momento. Quando eles voltam para esse momento virtualmente e se alimentam desse momento, esse momento ainda mantém o casal em movimento. É uma fonte que foi criada, que quando a coisa está um pouco difícil, eles voltam lá, se alimentam dessa fonte novamente e redescobrem a natureza do amor. E assim eles continuam juntos e vão juntos para sempre. Mas a fonte é lá no início. Essa fase adolescente é a fase mais poderosa da experiência do amor. Essa é a fase Krishna. Tá? Então, o amor de Radharani com Krishna é sim um amor fofinho, lindinho, inocente. Eles passeiam de mãos dadas, balançam juntos, eles brincam como... Sabe, quando você vê um casalzinho adolescente, eles são bonitinhos, né? De mãos dadas, são engraçadinhos. Tem essa fase, sim, mas tem a fase em que eles eventualmente desaparecem e ninguém acha onde que eles estão. Os pais ficam desesperados, ligando para a tia, para não sei quem. Onde é que tá? Ninguém sabe. É mágico. Eles depois, de repente, reaparecem novamente como mágica. É incrível o que eles conseguem fazer. Então, também, sim, tá? Eles têm direito de serem felizes, assim como nós. E isso é da intimidade pessoal de Krishna. Mas os amigos, que são próximos, fingem que não veem nada. Lógico, porque cada um tem direito de ser feliz à sua maneira. Tá bem? Muito bem, então eu acho que, né, assim, sem ser, vamos dizer, muito, né, exposto na minha exposição, mas deixando aberto para que você permita a possibilidade de que Krishna tem direito, ele é uma pessoa de ser feliz com todas nós, tá bem? A diferença é que a dimensão Krishna é permanente, é estável, e a nossa é relativística, é didática. Mas o que nós queremos é isso. Então, se você quer ser uma adolescente eterna e ter um amor romântico eterno, nascer como ser humano não é o local que você está procurando, tá? No mínimo, você tem que fazer algum esforcinho para passar no vestibular, para entrar nos celestiais, porque ali você consegue uma estabilidade melhor. Agora, se você quiser, sabe, se emancipar definitivamente, então aí você está falando da dimensão Krishna, e você vai precisar de tecnologia de informação, preparação no cursinho, para que você tenha condições de, ao, né, fazer a aplicação, você seja, né, selecionada para essa fase, né, que é a fase mais elevada, tá? Tudo bem? Pode ser assim? Muito bem. Então, eu vou pausar aqui, tá? E para fazer uma homenagem a vocês, olha o que eu estou usando hoje. Deixa eu ver se eu paro aqui, estabilizo aqui. Dá para ver? Sim, dá para ver. Olá. Um ET. E a frase, ó. Não sei se dá para ver, ó. Aqui. Ah, não, a frase não. Tá escrito, hello, humans. Alô, mano. O que vocês estão fazendo aí? Vocês estão falando de quê, por acaso? Daí, sabe o que nós vamos falar para eles? Nós vamos dizer o seguinte. Espera, deixa eu me preparar, porque isso é sério. Os ETs estão bisbilhotando a gente, né? Os ETs ficam monitorando, bisbilhotando a nossa vida. É ou não é? Pessoal, o ET falou que a humanidade não tá fazendo tudo errado. Pô, os caras estão bisbilhotando a gente. Tá, tudo bem. Então, vamos falar para eles o seguinte, ó. Vocês aí, ETs, que ficam bisbilhotando a nossa vida e fazendo fofoca sobre ela, temos um recado para dar a vocês. Não desistam. Vem aí a segunda temporada. E deixa eles fazerem a fofoca que eles quiserem sobre nós aí, tá? Ok? A segunda temporada vai abrir. Então não desistam de bisbilhotar as nossas vidas. Ok. Gente, olha só, eu quero fazer uma proposta para vocês aí. Hoje é aniversário da Vrindavani. Então, eu vou deixar ela conduzir o nosso auspicioso Mahamantra hoje na Sala dos Mantras, tá?
Eu preciso... Infelizmente, eu preciso sair hoje. Agora, durante a semana, eu vou repor esse Mahamantra aqui com vocês, mas hoje eu não vou poder estar, até porque, né, nós temos hoje aniversariante, então é auspicioso, né, que nós nos alimentemos da energia dela, nós sejamos nutridos pela energia dela. A Bhakti Vrindavani vai nos guiar na sala dos mantras, tá bem? Muito bem, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Pelo carinho que vocês têm por Krishna, porque o carinho de vocês por Krishna alimenta a todos ao redor. Então, o seu carinho por Krishna melhora o meu, refina o meu, amadurece o meu e vice-versa. E assim a gente, né, vai aí caminhando. E os ETs que se cuidem, porque vem aí a segunda temporada. Ok, Hare Krishna, Namastê, fique na paz e até logo mais.